Hoje nós vamos resolver o problema do caixeiro viajante. Se isso é um assunto que te interessa, já vai deixando o like aqui, se inscreve no canal, se inscreve também na nossa página no Instagram, aqui embaixo, na descrição. É, Esse é o canal da Capivara Cafeinado, o canal onde nós tentamos resolver problemas de algoritmos de estrutura de dados todas as semanas, treinar para maratona de programação e se preparar, né, para esse conteúdo que é vasto, extenso e que faz muita diferença na hora que a gente vai aplicar, né? Vai programar. Boa noite, Alisson, tudo bom? Ahn, então, o problema que nós vamos resolver hoje é o problema cavalo. Ele é da plataforma Bcrowd. Vamos ler o problema aqui, tentar entender um pouquinho, né? Ver um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida sobre o problema, me mandem aqui no chat. Tem um delayzinho entre o que eu falo e o que aparece aqui para vocês. Então, talvez eu não responda exatamente na hora, mas assim que eu ver a mensagem, eu respondo aqui para vocês. Obrigado, Alisson, quanto ao áudio. Então vamos lá para o problema, né? Ah, Rafael gosta tanto de jogar xadrez que resolveu inventar novas maneiras de se desafiar. Dessa vez ele resolveu jogar com a peça do cavalo, pois a forma como se movimenta pareceu adicionar um pouco de dificuldade ao jogo, segundo Rafael. O desafio é o seguinte: há um cavalo e K peões no tabuleiro. Dada uma posição inicial do cavalo e dos peões, qual a menor quantidade de movimentos necessários para capturar os K peões e voltar para a posição inicial? Lembre que a peça do cavalo pode mover-se usando os saltos em formato de L, ou seja, duas posições para vertical e uma posição para horizontal, ou duas posições para horizontal e uma posição para vertical. Para capturar um peão, basta ocupar a mesma posição dele no tabuleiro. Haverá diversos casos testes, cada caso teste inicia com 3 inteiros NMK, representando respectivamente a quantidade de linhas e de colunas do tabuleiro e a quantidade de peões a serem capturados. As próximas N linhas irão conter M caracteres cada, onde o caractere na linha I e coluna J indica que a posição IJ do tabuleiro A. Ponto. Uma posição válida onde o cavalo pode pular. Hashtag, uma posição inválida onde o cavalo não pode pular. C. A posição inicial do cavalo de Rafael. E P. A posição de um dos capiões do qual Rafael deve capturar. O último caso do teste é indicado por N igual a M igual a K igual a zero, o qual não deve ser processado. Saída para cada caso teste, imprima um inteiro representando a quantidade mínima de saltos que o cavalo de Rafael deve fazer para capturar os capiões e retornar à posição inicial. É garantido que sempre haverá ao menos uma maneira de capturar os peões. Então, vamos entender aqui como é que funciona esse problema, né? Antes da gente começar a resolver. Para quem segue aqui o canal, geralmente vocês estão acostumados comigo mostrando isso aqui no ScaleDraw e eu lanço também um artigo no Medium para vocês. Ah, Essa semana eu tô querendo fazer um negócio um pouquinho diferente e eu queria saber depois nos comentários o que vocês acharam. Mas resumindo, para fazer essa mudança, eu não consegui implementar, escrever as coisas no Medium. Então, me diz aí se você prefere a forma escrevendo no Medium com ScaleDraw ou da forma como nós vamos fazer hoje, né? Mas, dito isso, vamos entender aqui o problema, né? Então, a gente tem aqui dois inputs. A gente tem esse primeiro aqui com um cavalo, dois peões e podemos passar por todas as partes. Nós temos aqui também um cavalo, dois peões e a gente tem umas áreas onde estão bloqueadas, né? Então, para entender o problema, eu peguei esse segundo input aqui e vamos ver como é que ele funciona. Ah, Então, aqui nós temos o tabuleiro, nós temos aqui o cavalo, os peões e as capivaras aqui no lugar onde nós não podemos passar. Você não quer atrapalhar a capivara, então elas estão lá descansando tranquilamente. Então, nós queremos achar agora qual que é o menor caminho que nós podemos fazer para sair com esse cavalo e pegar esse peão e voltar para cá. E nesse caso, o menor caminho é isso aqui, ou alguma coisa parecida com isso, né? Onde nós fazemos tudo em 4 movimentos. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos achar esse caminho aqui? E aí é importante a gente ver aqui que nós estamos querendo conectar o cavalo com esses peões, né? Com uma certa quantidade de movimentos. Então, o que nós vamos ter aqui é um grafo onde nós conectamos aqui, como nós temos como nó as peças do tabuleiro, né, tanto o cavalo quanto os peões,
E nós temos aqui, conectando entre eles, algumas arestas que vão representar aqui a distância entre o cavalo e o peão, né? Ou entre o peão e o outro peão, e assim por diante. Qual que é o peso dessa aresta? Eu não estou mostrando aqui, mas essa aresta aqui ela tem peso, né? Que é justamente a distância entre um cavalo e a peça. E nós precisamos montar esse grafo aqui. E, bom, nós precisamos montar assim, nós já temos esse grafo implícito no nosso input. E o nosso problema é o problema de visitar todos os nós e voltar para onde nós estamos, que é um problema super clássico da computação, né? Todos nós não, desculpa, mas eu acho que muita gente já conhece o problema do caixeiro viajante, que é o problema onde nós temos é, um, uma pessoa ali visitando aquela posição, né, um vendedor que mora numa cidade, e esse vendedor ele tem que passar por várias outras cidades e voltar para sua cidade de origem no menor caminho possível. E isso aqui é uma variante do problema do caixeiro viajante, né? Nós temos aqui o cavalo, que seria o nosso viajante. Ele quer viajar por todas as cidades, que são os peões, e voltar para onde ele estava, que é a cidade dele, né? Onde o cavalo estava, a posição dele no tabuleiro. Beleza, temos aqui o problema do caixeiro viajante. Nós queremos resolver ele. E como é que nós vamos resolver? O caixeiro viajante ele é um problema também conhecido por ser um problema NP completo, né? O que que é isso? O que que isso quer dizer? Esses problemas NPs completos, eles são problemas onde nós não conhecemos um algoritmo muito melhor para resolver eles do que simplesmente tentar todas as alternativas e ver o que que funciona, né? A famosa força bruta. A gente tenta tudo e vê o que dá certo. Então vamos imaginar aqui o que que seria essa força bruta, né? Quantos, qual que seria a complexidade do nosso algoritmo se nós tivéssemos aqui um algoritmo de força bruta? Então aqui eu peguei um tabuleiro com 4 peças e o cavalo, então a gente tem 5 peças aqui. Eu quero achar qual que é o menor caminho aqui. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho que tentar todas as alternativas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o cavalo e falar, não, quero escolher um peão para visitar. E aí eu tenho 4 alternativas de peões para escolher. Eu escolhi esse aqui, né? Vamos pegar esse aqui só por acaso, esse aqui de baixo. Mas e agora nós podemos escolher um próximo, né? Então eu tenho 3 opções para escolher. No nosso caso, eu escolhi esse aqui, só para exemplo. Depois que eu peguei o próximo, eu escolho mais um. Eu vou ter 2 opções para escolher. E aí depois, quando eu escolhi esse daqui, eu só vou ter mais um aqui para escolher, né? Então, começo com 4 opções de nós para visitar, depois 3 opções, depois 2 opções de nós, depois uma opção de nós. Isso aqui é muito familiar para a gente, né? Isso aqui a gente já viu várias vezes na escola, tudo mais. É o famoso fatorial. Então, resolver esse problema aqui no grafo, ele é um problema fatorial. E aí vamos entender então como é que nós temos isso no input, né? Então nós temos aqui N por M, que é o tamanho do tabuleiro, isso aqui não importa tanto pra gente, mas aqui nós temos esse K, que vai falar pra gente quantas peças a gente tem. A gente sempre vai ter K mais uma peças, que vão ser os... não, a gente sempre vai ter K peças, certo? Não, quantidade de peões. Então a gente tem K mais uma peças, que vão ser as quantidades de peões, mais o nosso cavalo, que vai de 2 a 15, e 15 fatorial já passa do nosso limite de tempo. Então a gente tem que resolver isso aqui tudo em 2 segundos, e tentar 15 fatorial coisas para o computador fazer é uma coisa que já demora demais, a gente não vai conseguir resolver. Então a gente precisa de uma alternativa. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Qual que é essa alternativa a tentar tudo para dentro para resolver o problema do caixeiro viajante. E aí essa alternativa, ela tem uma restrição. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Beleza. Essa alternativa, ela tem uma restrição. Ela exige que o caminho de ida
de um nó para o outro é igual, o custo para ir é igual ao custo para voltar. E aí a gente pode pensar assim, João, mas é claro, se eu estou indo de um para o outro, voltar de um para o outro é igual, né? A distância é a mesma. E se a gente pensa assim, distância no plano, beleza, distância é a mesma. Mas pensa se você vai, por exemplo, subir a montanha. Você sair de um ponto onde você está subindo a montanha e chegar no ponto final, e você sair lá de cima e descer a montanha, o esforço que você vai fazer é bem menor, né? Então, não necessariamente é, a gente tem essa restrição sendo satisfeita no grafo. A gente nem sempre tem uma condição onde o peso de ida é igual ao peso de volta. E a gente precisa disso para resolver esses casos onde nós vamos simplificar esse tempo aqui. Para nossa sorte, para esse nosso problema, isso é verdade. Porque toda vez que eu faço um movimento com o cavalo, eu também posso fazer um movimento inverso. Então, a minha distância de ida é igual à minha distância de volta. E com essa otimização, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, a gente vai conseguir reduzir esse tempo de O de n fatorial para O de 2 elevado a n menos 1 vezes n ao quadrado. É bom isso aqui? Não é bom, sabe? A gente saiu de um fatorial para um exponencial vezes quadrático aqui. Então, isso aqui não vai nos dar também um algoritmo eficiente para resolver o caixeiro viajante. Mas já é um algoritmo bem mais eficiente do que tentar tudo. E já vai conseguir aumentar a quantidade de nós que nós conseguimos usar para o nosso grafo dentro do problema de maratona, sem necessariamente estourar o tempo ali que a gente tem para resolver. O nome desse algoritmo é o algoritmo de Bellman-Held-Karp, ou também vocês vão ver muito como algoritmo de Held-Karp, porque foram os dois que descobriram esse algoritmo. E o Bellman, ele descobriu depois de forma independente. Então, como ele descobriu de forma independente depois, às vezes adicionam o nome dele no algoritmo. Geralmente você vai ver como Held-Karp. E o que esse algoritmo vai fazer, ele vai conseguir aumentar a quantidade de nós que a gente consegue usar para resolver o problema de maratona para perto de 19 nós, né? Então, isso aqui vai depender muito da implementação que você faz, se está eficiente ou não, se você consegue otimizar um pouco mais ali, mas você consegue chegar ali em 19 nós para poder resolver o problema ali do caixeiro viajante. Beleza, nós temos aqui, então, um grafo implícito, nós temos o grafo explícito aqui, de que a gente tem o cavalo com a distância para os peões, e a gente tem o algoritmo para resolver isso aqui. Só que esse grafo implícito aqui, que ele nos dá no input, é um negócio muito chato de trabalhar, né? Você fazer qualquer coisa de grafo ali dentro desse tabuleiro é uma coisa muito chata. Então a gente vai ter que transformar esse grafo implícito aqui nesse nosso grafo aqui que nós estamos enxergando. E aí vem o nosso primeiro passo desse algoritmo, né? Que nós vamos ter que fazer esse pré-processamento. Então nós temos aqui o nosso tabuleiro. E o que eu vou fazer para transformar isso aqui nesse grafo é fazer um BFS de todas as peças aqui para todas as peças aqui do nosso tabuleiro. Então, se você não conhece o BFS, né, a busca em largura, já tem vídeo aqui no canal. Eu vou passar um pouquinho sobre ela aqui, mas se você ficar em dúvida, já procura o nosso outro vídeo que explica lá muito bem como é que funciona o BFS. Mas nós temos basicamente aqui, então eu quero fazer o BFS do nosso cavalo para essas peças aqui, esses peões que nós temos. Eu vou começar aqui onde o cavalo está. Eu vou olhar para onde que eu posso ir, né? Então eu posso vir para cá e para cá. E aí para cada um desses lugares onde eu posso ir, eu vou falar que eu tenho a distância aqui de 1, né? Por que distância de 1? Porque é a distância da onde eu estava antes do cavalo aqui, mais esse um movimento que eu estou fazendo. Coloco essas posições numa fila, onde eu vou puxar o próximo elemento da fila para poder conferir. Marco essa posição como visitada. Passo para a próxima posição no tabuleiro. Né? Puxo qual que é a próxima posição da fila.
Tá aqui, qual lugar que eu posso visitar? Bom, posso visitar aqui onde está o peão, né? Ah, já encontrei o peão. Então já consigo atualizar aqui qual que é a distância do cavalo para esse meu peão. Então tem aqui o cavalo, peão. Já sei qual que é a distância que vai ser esse 1 que estava aqui, mais esse 1 movimento que eu fiz para cá. Tem os momentos que você vai, o volume fica mais baixo. Obrigado por avisar, Alisson. Vou tentar mexer um pouco menos aqui. Ah, vai me falando, viu? Mas muito obrigado. Então vamos lá. Então eu tenho aqui esse movimento. Consigo enxergar aqui que eu tive uma distância 2 para esse lugar. Vamos ver agora qual que é. O que eu vou fazer agora? Vou pegar qual que é o próximo elemento da fila. Então marco essa posição como visitada. Vejo que eu tenho aqui mais uma posição na fila onde eu posso visitar. Entro nela, vejo para onde que eu posso ir. Ah, já posso ir aqui onde está o peão. Então já encontrei o peão, já marco qual que é a distância dele. E como eu já encontrei todas as peças, eu posso voltar para onde eu estava antes. Beleza. Fiz aqui para esse cavalo. Qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar um peão desses e vou fazer também o BFS com esse peão que eu estou olhando. Então, vejo onde eu estou, vejo para onde eu posso ir, marco a distância para aquele lugar, passo para aquele lugar e marco o lugar que eu estava antes como visitado. Daquele lugar eu olho para onde eu posso ir, encontrei o cavalo, mas eu já tenho aqui a distância desse peão para o cavalo. Atualizo a distância aqui, marco o lugar como visitado. Vejo para onde eu posso ir, atualizo as distâncias desses lugares, vou para lá e marco esse lugar como visitado. Vejo para onde eu posso ir, encontrei outro peão, atualizo a minha distância para outro peão. E aí, como eu já encontrei todas as peças, eu posso voltar. Então eu tenho aqui qual que é a minha matriz de distância do meu grafo. Então eu já transformei aquele tabuleiro nesse meu outro grafo, que ele é muito, mas muito mais fácil de trabalhar. E agora nós vamos resolver aqui dentro o problema do caixeiro viajante. Então, vamos supor aqui que eu tenho de novo aquele grafo que eu mostrei para vocês. Tenho aqui o cavalo, os vários peões. E vamos supor... primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou converter cada um daquelas peças em um número. Né? Porque da mesma forma que transformar o tabuleiro no grafo deixa as coisas mais fáceis de trabalharem, transformar as peças em índices, né, em números, vai deixar as coisas muito mais fáceis de serem feitas também, muito mais fácil de trabalhar. Então vamos supor que eu tenho aqui esse grafo e que eu sei que esse aqui é o caminho ótimo. Então saio aqui do 0, vou do 0 para o 4, do 4 para o 2, do 2 para o 1, 1 para o 3, 3 para o 0, e eu encontrei aqui qual que é o caminho ótimo dentro do meu grafo. Né? Supondo que eu não coloquei nenhuma distância, mas vamos supor que esse é o caminho ótimo. Bom, qual que é a diferença disso aqui para isso aqui? Eu falo qual que é a diferença, assim, da distância total. Então eu tenho aqui esse grafo onde eu passei por todas as arestas. Esse grafo aqui, eu só não passei por essa aresta aqui do 3 para o 0. Então, é plausível de se pensar de que a distância, o custo o custo total aqui é a mesma coisa que o custo desse grafo onde a gente acaba no nó 3. Então, esse aqui é um grafo onde a gente acaba no nó 0. Esse aqui é um grafo onde a gente acaba no nó 3. Mais a distância entre o 0 e o 3. Então, aqui nossa distância que ficou faltando. Eu tenho aqui que o custo de um grafo onde eu visito os nós 1, 2, 3 e 4 e termino no meu nó 0 é a mesma coisa que o meu custo, onde eu visito os meus nós 1, 2 e 4 e termino no meu nó 3, mais a distância entre o 3 e o 0. Só que isso aqui eu estou assumindo que eu já sei qual que é o caminho ótimo aqui. Né? Então eu estou falando que
Isso aqui eu já sei qual que é esse caminho e vou pegar aqui esse valor. Mas, na prática, realmente, esse caminho é o que eu estou querendo descobrir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mesma coisa, só que para todos os nós do meu grafo. Então, eu vou falar que o custo de visitar todos esses nós e terminar no meu nó zero, ele é a mesma coisa do custo de eu visitar os nós 2, 3 e 4 e terminar no nó 1, mais a distância entre 0 ou 1, ou o custo de eu visitar os nós 1, 3 e 4 e terminar no nó 2, mais a distância entre 0 e 2, ou então o custo de eu visitar os nós 1, 2 e 4 e terminar no nó 3, mais a distância entre 0 e 3, ou o custo de eu visitar os nós 1, 2 e 3 e terminar no nó 4, mais a distância de 0 e 4. E aí o que eu vou fazer? Eu vou avaliar cada um desses custos e eu vou pegar qual que é o mínimo de cada uma dessas, e o mínimo disso aqui é o que eu tenho como custo total de viajar esse grafo aqui, né, de visitar todos esses passos no grafo. É um pouquinho denso, me diz aí se ficou claro, me diz aí se tá todo mundo entendendo. Eu vou passando, mas qualquer coisa pode deixar a dúvida aí no chat, viu? Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre essa função aqui desse custo que eu estou querendo pegar. Isso aqui é um custo do quê? Isso aqui eu tenho o conjunto de nós que eu estou visitando e o nó onde eu vou terminar. E aí, qual que é o ganho que eu tenho em cima disso? Então vamos supor que eu já sei que o caminho ótimo aqui é visitar o nó 0, 4 e 2. Se eu já sei que esse é o meu caminho ótimo, eu já computei as distâncias aqui para isso, eu posso reaproveitar essas distâncias que eu já computei na hora que eu for avaliar os outros nós. E aí o meu ganho aqui na nossa programação dinâmica, ele vem justamente disso. Eu estou conseguindo computar problemas aqui que se sobrepõem. A gente pode pensar também que o nosso gráfico ele tem uma certa simetria aqui. Então, por exemplo, a gente tinha ali que a nossa distância 0, 4, 2, 1, 3 era ótima, mas eu também posso pensar que essa distância é igual à distância 0, 3, 1, 2, 4. Né? Então, tem essa simetria no gráfico que eu estou também querendo tirar. E na hora que eu computo esses caminhos aqui que já são parte do meu caminho ótimo, eu consigo reaproveitar eles na hora de computar os próximos caminhos. E é aí que eu ganho a nossa eficiência desse nosso algoritmo. Bom, eu tenho aqui essa nossa função, né, que é uma função sobre o conjunto de nós que eu vou visitar e aonde que eu termino. Desculpa, falei isso um pouco na frente, né, mas aqui o conjunto de nós onde nós vamos visitar e o último nó visitado. E eu vou representar esse conjunto por um número binário. Então, vamos supor aqui, então eu tenho aqui 4 nós, né? 5 com o nó 0, que eu não está em nenhum desses conjuntos, mas ele está presente aqui. E eu posso representar isso aqui com um número binário, onde ele vai ser 1 se o número pertence àquele conjunto, e vai ser 0 se o número não pertence. Então aqui, por exemplo, eu tenho os números 1, 2, 3 e 4, eu vou deixar como 1 os bits 1, 2, 3 e 4. Para os números 1 e 3 do meu conjunto, eu vou deixar aqui como o bit 1 e o bit 3 como 1 também. 1, 2 e 4, eu tenho aqui o bit 1, o bit 2 e o bit 4 como 1, e os outros bits que não fazem parte, eles estão como 0. E aí eu tenho aqui uma forma de representar esse nosso conjunto que nós estamos avaliando. Então, se eu tenho essa forma de representar esse conjunto que nós estamos avaliando, nós podemos usar aqui uma máscara, que vai ser um número binário, que vai representar esse nosso conjunto. E nós podemos ter a nossa função aqui sobre o nosso conjunto e esse nosso número n, que vai ser uma função que ela vai receber justamente essa máscara que nós estamos usando para poder computar essa função aqui. O que é isso aqui? Né? Então, eu tenho aqui uma função que ela tem duas variáveis. Uma é um conjunto de números que eu estou usando, o outro é o número onde eu estou terminando.
Se eu tenho uma função com duas variáveis, eu consigo representar isso aqui com uma matriz, e na hora que eu uso essa matriz, eu consigo memorizar os valores dessa função, e se eu estou memorizando os valores dessa função nessa minha matriz, eu consigo usar eles para nossa programação dinâmica. E vai ser isso que eu vou fazer. Então eu tenho aqui que é nossa função de custo sobre os nós 1, 2, 3 e 4, né, e terminando no nó 0, ela vai ser o mínimo disso aqui. E eu vou trocar isso aqui por aquele número binário que representa aquele conjunto, né? Então a gente pode ver aqui, né, o conjunto 2, 3 e 4, ele está representado aqui com os bits 2, 3 e 4 ligados. E é exatamente isso que eu vou fazer para nossa programação dinâmica. E aqui, eu já tenho aqui a minha função, que eu vou, minha relação de recorrência, né? Onde eu vou setar esses bits e vou ver qual que é o custo ali dentro. Eu tenho uma forma de memorizar isso aqui, então agora a gente pode ir para o código, ir direto para o código. Cadê? Aqui. Só vendo se está certinho. E por favor, viu, se tem alguma dúvida aqui, me avisa que eu respondo na hora. Só mandar aqui no chat. Então aqui nós temos quais são as bibliotecas que nós vamos usar, né? Quantos nós temos aqui como máximo. E isso aqui é uma coisa que nós vamos fazer mais em cenários de maratona de programação. Por favor, se você está programando isso aqui dentro de uma empresa, não usem variáveis globais. Isso aqui dá um problemão para frente, para mantenibilidade do código, né? Para você conseguir ter o seu time interagindo ali, mas dentro de um cenário de maratona, a gente sabe que é maratona, o nosso código é descartável, ele só vai rodar ali naquele cenário e acabou. Aqui eu deixo fazer ele um pouco mais legível para vocês poderem entender, estudar em cima desse código, mas a gente não tem um código que vai ser usado fora daqui da maratona, né? Então, eu achei que dentro daqui das aulas, colocar essa variável global deixava o código um pouco mais limpo e mais fácil de entender, mas por favor, não faça isso aqui dentro da empresa, se vocês forem trabalhar com programação, com C++. Beleza, tenho aqui a nossa tabela para memorizar. Aqui eu inverti os valores, mas dá na mesma, então eu tenho aqui o nosso número n da nossa memorização. E aqui eu tenho aqueles bits para representar o conjunto, né? Então, nós vamos ter o número de nós menos 1 como representando o nosso grafo ali. Eu tenho isso aqui como bit para o nosso problema. Aqui eu tenho a nossa matriz de distância também. E aqui eu tenho qual que é a distância mínima que nós já encontramos até agora. E eu vou usar isso aqui para trazer mais uma pequena otimização que não faz tanta diferença assim, mas talvez deixe você colocar mais um ou dois nós no seu problema, dependendo do problema da maratona. Então nós temos que verificar, o cavalo ele pode fazer aquele movimento? E aí eu tenho aqui qual que é eu vou estar recebendo a posição do movimento do cavalo e o nosso tabuleiro. E eu sei que para aquela nossa posição x e y não podem ser 0. X e y não podem ser maior do que o tamanho do nosso tabuleiro. E aquela posição do tabuleiro ela não pode ser proibida para se visitar. Então a gente tem que ver se isso aqui é verdade e só sabemos se aquele movimento é proibido ou não, se tudo isso aqui for verdade. Aqui eu tenho a nossa função que vai pré-processar tudo aquilo que a gente está fazendo. Essa é uma função grandona, então a gente vai quebrar ela um pouco aqui mais a fundo para entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Estou recebendo
quantas peças eu tenho, e eu estou recebendo aqui também o meu tabuleiro. Eu vou criar aqui um map para poder armazenar as posições das minhas peças no tabuleiro. E eu tenho só esse NM aqui para poder dizer, né, qual que é o tamanho do meu tabuleiro para eu poder iterar ali. E a primeira coisa que eu vou fazer é preencher aquele map. Então eu vou iterar por todas as posições aqui do meu tabuleiro, né? Então todos os i's entre 0 e n, todos os j's entre 0 e m. E para aquela posição do tabuleiro, se eu encontrar alguma peça ali dentro, o que eu vou fazer? Eu vou falar que aquela posição ela tem a peça que vai ter o índice da, da peça que eu encontrei. Então, a primeira peça que eu encontrar vai ter índice 0 na nossa matriz de distância. A segunda peça que eu encontrar vai ter índice 1, a terceira peça o índice 2, e assim por diante. E aí, para cada uma daquelas coisas, para cada uma daquelas peças que eu encontrei, eu vou rodar um BFS, onde eu vou vendo qual que é a distância de cada peça para cada peça, para eu poder computar para eu poder calcular a nossa matriz de distância, né? Então aqui uma coisa que pode gerar confusão. Isso aqui provavelmente o compilador vai conseguir otimizar para você sem você precisar colocar esse const expression aqui na frente. Mas esse const expression ele só está falando para o compilador de que isso aqui é uma coisa que ele pode avaliar em tempo de compilação. Ele não precisa avaliar isso aqui na execução do código. E aí isso aqui ajuda a melhorar um pouquinho a execução do código, porque ele não precisa computar nada disso enquanto tá calculando, né? Eu coloco mais porque é melhor ser explícito do que implícito. Às vezes você garante aqui que o compilador vai fazer essa otimização para você. Então nós vemos aqui quais são as posições que nós visitamos, né? Qual peça que nós estamos agora. Uma coisa, como a distância de cada peça para cada peça é a mesma da distância, né? A distância de ida é igual à mesma distância de volta, eu só preciso ver qual que é a distância de metade das peças, né? E quando eu faço isso, eu já descubro a distância da outra metade. Então eu vou iterar para cada posição que eu tenho aqui, para cada nó que eu armazenei, né? Para cada peça que eu armazenei. Faço aqui um BFS, onde eu vou identificando a distância deles para cada peça. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu vejo qual que é a posição que eu estou agora. Opa. Qual, uh, aqui. Qual que é a posição que eu estou agora? Atualizo com aquele movimento ali do offset. Vejo se o movimento é válido. Se não for válido, eu continuo. E se for válido, eu adiciono aquela peça ali. Encontrei aqui a nossa matriz de distância. Vamos para o nosso caixeiro viajante, né? Então, o nosso caixeiro viajante. Primeiro eu limpo aquela nossa matriz de memorização. E depois o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que eu quero terminar. Eu quero terminar no meu nó 0. E eu quero computar as distâncias onde eu seto todos os outros números como 1. Né? Então, eu incluo todos os outros índices da minha matriz aqui no meu na minha busca, né? Então, isso aqui é uma operação que eu estou fazendo para colocar tudo como 1 ali dentro. E aí eu falo que a minha distância até o momento é de 0, então eu não percorri nenhuma distância para nenhuma distância aqui no meu grafo. E tá aqui a parte importante. É para isso aqui que vocês estão esperando desde o do começo dessa live, em o que já vai para quanto tempo de live? 41 minutos? Então, é para isso aqui que vocês estão esperando esses últimos 41 minutos. Onde nós estamos olhando aqui, né, para qual que é esse U aqui, é aquele N que eu tinha colocado lá no nosso na, na nossa animação. Essa máscara, ela vai representar o nosso conjunto ali.
E isso aqui é só a distância que eu percorri até agora para eu poder otimizar um pouquinho mais o código. Vocês já vão ver para que ela serve. E aí, se aquele é o meu último... Se aquela posição é a última do meu grafo que eu preciso visitar, eu já retorno aquela distância. Se eu já computei a distância também, eu já retorno a distância que eu computei. E aí eu vou avaliando a distância para saber aqui qual que é a distância dentro do meu grafo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui eu pego. Qual que é o... Desculpa, só um momentinho. Hum, Oi, oi. Desculpa a interrupção. Bom, onde estávamos, isso aqui, o que eu estou pegando é qual que é o bit que está setado como 1 naquela nossa máscara. E isso aqui eu estou pegando qual que é a posição daquele bit. Então, se eu tenho o terceiro bit setado, isso aqui vai retornar 3 para a gente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar que se a minha distância, a distância que eu percorri até agora, mais a distância para aquele nó for menor do que a minha distância, a distância mínima que eu já encontrei, eu vou fazer essa recursão. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está aquela otimização que eu estou falando para vocês, que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Se eu já encontrei uma distância menor que percorre o grafo todo no nosso caixeiro viajante, para que eu vou adicionar, tentar achar uma distância maior aqui no nosso grafo, né? Isso aqui é desperdiçar a computação. Então, se eu já cheguei numa resposta que é melhor do que a resposta que eu estou construindo agora, eu não preciso continuar construindo essa resposta agora. Eu posso parar, voltar e tentar outra resposta. E é exatamente isso que eu estou querendo fazer aqui. Então, computa essa distância. E aí, eu vou falar que a minha distância total, ela vai ser aqui vai ser a distância, né, do nó U para o nó V. Então, a distância da onde eu estava para onde eu estou indo, mais aquela nossa função de custo que eu estou calculando aqui. Né? Isso aqui é aquele nosso C de θ e de N. Retiro aquele meu item do conjunto, né? Vou iterando até eu tirar todos os meus itens do conjunto, e aí eu atualizo aqui qual que é a minha melhor resposta. E assim eu resolvo o problema do caixeiro viajante. Então, aqui eu tenho, só para mostrar para vocês a main, né? Aquelas pequenas otimizações que nós já conhecemos aqui da maratona, né? Para poder de input. Eu vou zerar a diagonal da minha matriz de distâncias. Essa é a única vez que eu vou fazer isso, porque eu não preciso fazer isso mais de uma vez. E aí aqui eu vou ter o nosso... para cada caso teste, né? Então eu faço aqui qual que é a posição NMK dos nossos casos testes. Encontro qual que é atualizo a minha distância mínima de novo para ser no máximo, só para eu poder verificar isso depois. Leio qual que é o meu tabuleiro. E aí eu preencho a minha matriz de distância com os valores que estão no tabuleiro e encontro aqui qual que é o resultado do meu caixeiro viajante a partir daquele tabuleiro. Beleza? É isso. Me diz aí então se vocês gostaram desse novo esquema, se vocês gostaram dessa nova forma de mostrar em relação aos problemas do SkyDraw, né, como eu mostrava antes para vocês. Vamos enviar aqui, só para conferir.
tá na mão. É... Vamos ver, eu acho que até peguei primeiro no ranking agora. Ah, segundo. Por pouco. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem aqui agora. Me mandem também o que que vocês acharam dessa nova forma. Se vocês preferem o artigo no Medium com explicação, com o código, se vocês preferem essas animaçõezinhas, né, a gente passando pelo código depois. Tô dando um tempinho aqui só para ver se, né, com o delay, eu sei que o delay às vezes atrapalha um pouquinho, mas espero que tenham gostado.